Olá, meus assustados de plantão, tudo bem com vocês? Estou aqui com um caso muito bom e bem assustador. Essa experiência aconteceu com o tio do meu amigo Gilson, que foi amigo da gente na época de escola. Ele morava na época ali perto ali da gente, no bairro ali mesmo. Então eu encontrei ele agora recentemente e ele viu o meu canal. Ele viu meu canal e falou: "Ah, Andréia, eu vi o seu canal, eu escuto lá suas histórias lá. Eu tenho uma história boa para te contar. Aconteceu com meu tio, quando meu tio..." Eu posso falar o nome do condomínio? Será? Posso, diretor? Você que manda. Era um condomínio que na época... Hoje ele tá meio acabadinho, sabe? E porque também, eu acho que na época, acho que era o único condomínio que tinha, se eu não me engano, se não me falha a memória. Agora não, agora tem um monte aí. Mas naquela época era um condomínio muito bem assim requisitado pelos granfinos, pelos ricões aí, donos de empresa de São Paulo, tudo, porque esse condomínio quase que acho que foi na década de 50 ou 40 que ele foi formado ali. Inclusive hoje sempre foi chamado de Jardim Virgínia, se falava o nome. Então ali os bambambãs de São Paulo da época construíram suas casas de praia ali, naquele pedaço ali daquele condomínio, e até o tão famoso, né, Conde Matarazzo tinha casa ali, os filhos, tudo tinham casas ali. Então ele disse que o tio dele... Opa, tô contando já o caso para vocês, gente, olha aí, já tô eu aqui atravessada, já tô passando direto. Então vamos lá, vou deixar o meu recadinho aqui. Você que tá doido para ver esse vídeo começar, antes de começar a ver esse vídeo, deixa o seu like aqui, dê o seu likezão, né? Deixa os seus comentários depois que o vídeo acabar, deixa só os comentários. O like é no começo, porque senão depois o vídeo acaba e você esquece de deixar o seu like, tá bom? E você que tá chegando agora, tá procurando um canal de assombração com assombrações, espíritos vagantes, casas mal assombradas, lobisomens, mula sem cabeça, é aqui que você vai encontrar, meu querido. Porque aqui são histórias reais, histórias comuns, populares, que aconteceram mesmo. Não é nada de tirado de livro, não, nada de conto. Eu nunca gostei. Nunca gostei de causos assim inventados. Os causos têm que ser reais, né? As pessoas passaram por isso mesmo. Então, porque os causos que minha mãe contava, nunca eu duvidei de que não tinha acontecido. Claro que aconteceu, porque depois, com o passar dos anos, eu fui vendo que outras pessoas também tiveram as mesmas experiências que minha mãe teve, que dos causos que minha mãe contava. Então aqui você só vai encontrar causos verídicos, tá bom? Causos reais que acontecem até hoje. Tem gente que acha que aparições de lobisomem, de mula sem cabeça não acontecem mais. Acontece com menos frequência, mas acontece ainda, gente. Ainda acontece. Eu vejo muitos causos aí do pessoal contando que ainda vê. Tá bom? Então, se achegue aqui, se inscreva no canal, dê ali ative o sininho para você ficar atento a todas as coisas boas que chegam aqui no nosso canal. Então, vamos lá, meus assustados? Vamos rodar a vinheta? Roda a vinheta aí! Meus assustados, esse caso aconteceu, ele falou que na década de 80, quando o tio desse meu amigo Gilson trabalhou aqui num condomínio que se chama Jardim Virgínia. Antigamente, nos anos 80, esse condomínio era bem popular, assim,
bem chique, só tinha os bambambãs aí de São Paulo que vinham para cá, que tinham as casas ali. Hoje já está mais abandonadinho, então, porque tem outros agora, outros condomínios mais chiques, com mansões enormes e mais segurança também. Então, mas esse daí eu acho que deve ter sido aqui da Enseada e do Guarujá, eu acho que o primeiro, se não me falha a memória. Então, ele disse que trabalhava à noite, esse tio dele trabalhava à noite fazendo ronda ali pelo Jardim Virgínia, tomando conta, né, das casas que tem ali, que tinham na época, muitas casas ali, e de gente muito rica. Então ele disse que o tio dele, ele fazia a ronda ali de bicicleta. E ali à noite nunca tem luz, tudo, mas devido ter muita árvore, então fica, sabe, meio escuro. A luz dos postes não ilumina direito, fica até meio sombriozinho mesmo. Então ele disse que ficava toda a noite. Qual era a obrigação dele? Ficar passando ali pelas ruas ali, das casas, tudo, fazendo a ronda. E ele disse que quando foi uma noite, estava correndo tudo normal. Ele disse que estava numa das ruas lá com a bicicleta. E ele disse que quando ele olhou assim para frente, ele falou que era uma noite de inverno, ele disse, uma noite bem fria. E ele então disse que ele olhou assim lá para frente e ele viu uma pessoa vindo em direção a ele, andando a pé. Ele achou já estranho, porque naquela época as pessoas não ficavam andando pelas ruas tarde da noite. Aí ele já achou estranho aquilo, mas ele foi de boa. Foi andando devagarinho, ele falou que não acelerou a bicicleta nem nada, mas foi pedalando devagarinho. E aí ele falou que quando ele começou a olhar, quando estava um pouquinho mais perto aquela pessoa, ele começou a olhar e falou: nossa, tá esquisito aquele cidadão ali, viu? Cadê a cabeça dele? Ele falou que cadê a cabeça dele? E aí ele falou que foi chegando mais perto e ele falou que vinha um rapaz. Ele falou era um homem, ele falou. Mas pelo jeitinho do corpinho, tudo, ele falou que o rosto não deu para ver, porque aquele corpo não tinha cabeça, ele falou. Mas pelo jeito daquele homem tá andando, tudo, ele falou um rapaz, parecia ser um rapaz novo. Ele falou que tomou um susto tão grande, que ele caiu até da bicicleta. Que ele caiu da bicicleta e ficou assim, se debatendo assim, que ele ficou olhando. Ele falou: como que pode isso? Que é isso? Porque ele falou que era uma rua de terra, ele disse, era uma rua de terra que ele vinha. Então ele ficou olhando assim. E aí, com o susto, ele caiu da bicicleta, acabou caindo da bicicleta e ele falou que não conseguia levantar. Ele falou: pronto, agora ele vai me pegar, porque eu não consigo levantar de jeito nenhum. Aí ele disse que ele ficou ali, porque aí, né, dá a bendita da paralisia, aquela paralisia que falam do sono, mas não é a paralisia do susto mesmo. Deu aquela paralisia nele, ele ficou ali com a bicicleta ali caído no chão. E aí ele falou que ficou. Ele falou: agora só resta esperar o que ele vai fazer comigo. E ele falou que tentou gritar, né, por socorro, gritar para afastar aquilo que estava vindo na direção dele, mas a voz também não saía. Então ele disse que ele ficou ali meio que querendo se debater, mas não conseguia. E aí aquele rapaz foi se aproximando. E realmente ele viu. Era um homem andando, um corpo de um homem andando,
mas não tinha cabeça, ele falou. E ele ficou sem entender isso, só que ele falou que aquele rapaz veio andando e passou por ele como se não, sabe, como, é claro, né, eu ia falar, como se não tivesse visto ele. Realmente ele não viu, de certo, porque não estava com a cabeça, né? Não, mas ele falou, não, ele passou reto mesmo, sem me notar a minha presença ali. E ele então ficou parado olhando aquele rapaz ir, e ele disse que aquele rapaz, depois quando chegou mais lá pra frente lá, o rapaz foi sumir, sabe? Ele falou que foi se apagando devagarinho, como uma fumacinha, ele disse. Aquele rapaz foi se apagando e sumiu. Porque ele falou que ficou, na hora, ele até ficou assim. Ele falou, fizeram algum mal, né, para esse rapaz aí. Ele disse, olha, que cortaram a cabeça e ele tá com o sangue quente. Ele falou, né? Ele tá com o sangue quente e tá andando, veio andando. Aí ele falou, disse que quando ficou pensando assim, mas não, aí depois que esse rapaz passou e foi desaparecendo como se fosse uma fumacinha assim que vai se desfazendo assim aos poucos, aí ele teve a certeza que ele tinha visto ali uma assombração. Ele falou que tomou um susto tão grande que mesmo depois que o rapaz sumiu, ele disse que ficou ali ainda sentado sem reação, ele disse. O tio do Gilson falou, né? Que ele ficou ali sentado sem reação, porque ele não sabia. Ele falou que ficou sem saber o que fazer. Ele falou que ficou meio que desnorteado. Ele falou que não sabe se foi do susto, se foi do medo. Ele falou que ele tentou ainda, aí passou a paralisia do corpo dele quando aquele rapaz sumiu, mas ele falou que tentou por várias vezes levantar para subir na bicicleta e sair dali e não conseguia. Até que ele conseguiu se escorar na bicicleta, levantou e foi levando, né, carregando a bicicleta, porque ele não conseguia subir na bicicleta e sair pedalando. Então ele foi andando mesmo, carregando a bicicleta e com muito medo que aquela assombração voltasse de novo. E aí ele falou que então e ele falou que estava longe ali da guarita ali onde eles ficavam, né, os vigias, porque tinha ele e tinha outros vigias também, só que cada um ia fazer ali ficava encarregado de um determinado lugar ali daquele condomínio ali, porque ele é bem grandinho. Então ele disse que ele saiu muito rápido, e ele falou que não parecia que a hora não, sabe, ele nunca não conseguia chegar, demorou muito para ele chegar na guarita ali, mas aí até que ele conseguiu. E quando ele chegou na guarita, ele falou ali pros amigos que estavam ali, falou o que aconteceu com eles, e aí os amigos e ele falou que parece que fazia pouco tempo que ele estava trabalhando ali, e aí os amigos chegaram para ele e falou, ô Gilson, pô, tu não sabe não, esse lugar aqui é assombrado, pô, esse lugar aqui é assombrado. Aí eles se referiram assim, e eu acho que o rapaz que você está falando que você viu aí é um rapaz que morreu recentemente ali na casa do doutor, não sei o que eu não vou falar o nome. O filho dele morreu, eu acho que tu viu, foi o fantasma do filho dele. Ele falou, mas como que morreu? Se o filho dele cortou a cabeça? Porque o que eu vi não tinha cabeça. Eu vi que era um rapaz, deu pra, sabe? A presença dele assim era de um rapaz, não era de um homem feito, de um senhor, não. Era de um rapaz. Aí eu falei assim, não, pelo jeito que tu tá falando aí é que morreu ali recentemente ali um filho do magnata ali, e foi, né, ele veio para cá sem avisar os pais que tinha vindo para cá, para casa, e ficou ali usando certas coisas ilícitas ali, e acabou tendo ali, passando mal, e acabou morrendo ali.
E quando os pais chegaram, porque a casa não tinha caseiro nem nada, os pais, quando sentiram a falta dele, já logo de certo deduziram que ele tinha vindo. Quando os pais chegaram, ele já estava morto. Já estava morto e já estava bem estragadinho já. E aí ele falou assim, nossa, será que eu vi esse rapaz? Mas o rapaz o que eu vi estava sem cabeça, que estranho. Aí o outro veio correndo, fulano, é assombração. A assombração aparece para você do jeito que ela quiser, com cabeça, sem cabeça, com duas cabeças, ela aparece. E aí então diz que ele ficou depois com muito medo, e depois ele pediu ali para os amigos dele que ele não queria mais passar ali naquela rua de terra que tinha ali. Eu até sei a rua que ele falou, sabe? É uma rua de terra assim, tem uma aqui de um lado e do outro lado tem a outra também que é com terra, só que ela é bem compridinha. E ele falou que foi na dicada do lado esquerdo. Então ele falou que teve essa experiência aí ele pediu para os amigos que ele não queria mais ficar incumbido ali de fazer ronda mais ali naquela ruazinha ali. Mas depois ele falou que, conversando com os outros amigos, tudo, ele disse que muita gente via coisas ali, via coisas bem sobrenaturais ali, andando por ali, naquelas ruas, sabe, que as ruas são escuras, mesmo com a luz do poste, elas são meio escurinhas, são bem sombrias mesmo. E aí sempre estavam aparecendo gente ali dizendo que tinham visto coisas ali bem assustadoras. E aí ele contou, ele falou, vou contar o caso que aconteceu com meu tio. E ele contou, e esse é o caso que eu estou contando aqui para vocês. Já estou compartilhando com vocês aí, meus assustados. Obrigado, Gilson, por ter passado aí esse caso para nós. Espero que você tenha gostado. E se tu lembrar mais de algum aí, passa aqui para mim que eu vou contar com o maior prazer, tá bom? Manda, se você também tem um caso assim parecido que nem o do Gilson, manda aqui no nosso e-mail, nos comentários, no Messenger lá dos Assustados de Plantão do Facebook, que eu vou contar para vocês com o maior prazer. Tá bom, meus assustados? Quero agradecer a todos vocês que estão sempre aqui comigo. Não esqueçam de deixar os seus comentários aqui. No caso desse rapaz, né, coitado, de certo morreu ali e acabou ficando. Ficou penando ali, a alma dele tá penada, que nem dizia minha mãe, a alma penada. Esse rapaz é uma alma penada que morreu e acabou ficando preso ali àquele lugar. Infelizmente, acabou morrendo sozinho ali, sem ajuda, e desencarnou, mas a alma dele ficou ali, andando pelas ruazinhas ali do Jardim Virgínia. Mas isso aconteceu lá nos anos 80, ele falou, quando o tio dele trabalhou ali de vigia à noite. E os meus irmãos falavam, né, que alguns trabalharam num restaurante, num hotel-restaurante que tinha ali, e eles falavam que morriam de medo de andar por aquelas ruas à noite, e esse restaurante era dentro desse condomínio. Então eles falavam que tinham muito receio, tinha medo de andar ali por dentro. Ele não viu a hora de sair dali de dentro daquele condomínio ali e pegar as ruas de fora, porque era bem sinistro mesmo andar à noite ali. Então quero agradecer a vocês todos, um beijão no coração de vocês e até o próximo caso.